galera aqui do Instagram, boa noite, galera aqui do YouTube, do Facebook. Sejam bem-vindos aqui nessa live, onde a gente vai falar sobre lua, fase oral e vínculos afetivos. O que será que uma coisa tem a ver com a outra? Esse aqui é o quarto episódio de uma série que eu venho fazendo já há 3 semanas. Já foram 3 episódios dessa série. É uma série sobre astrologia e psicologia, o desenvolvimento da personalidade. No primeiro episódio foi uma visão geral sobre qual que é a visão da astrologia psicológica sobre as fases da infância, que é diferente da psicologia tradicional. No segundo episódio, falamos sobre a fase intrauterina. No terceiro episódio, eu fiz junto com o Adriano, que é o meu companheiro, que ele é especialista em psicologia perinatal, e falamos sobre o nascimento, o impacto do nascimento. Tudo isso relacionando com as configurações do mapa astrológico, tá, gente? Então, assim, se você não assistiu ainda, confere os episódios anteriores, porque eles estão incríveis mesmo, conteúdo muito, muito rico. E no episódio de hoje a gente vai falar então sobre a fase oral, tá? A relação disso com a lua e a relação disso com os seus vínculos afetivos. Confiram os episódios anteriores, porque estão realmente incríveis mesmo. Conteúdo assim muito profundo, que acaba que muda completamente a sua forma de olhar para a sua história, né? Dando um significado espiritual para as circunstâncias que você atravessou ali no desenvolvimento da sua personalidade, né? Que a gente considera ali do 0 aos 7 anos, né? Uma fase muito importante, mas na verdade, desde a gestação já começa a receber os impactos, né? Então, desde a gestação até ali uns 8, 9 anos, na fase lúdica ali, a gente ainda está também sendo moldado, né? Então, é sobre isso, essa série, para que bastante gente tenha esse conhecimento, né? Que é um conhecimento que realmente eu sinto que quando a gente consegue dar essa visão, a gente tem esse olhar psicoespiritual para a nossa história, eu sinto que isso apazigua muito a nossa alma, sabe? Porque a gente consegue ressignificar as maiores dores, os maiores traumas, aquilo que foi mais desafiador, você consegue entender no nível maior, sob o olhar, sob a perspectiva da sua alma em evolução, os porquês de você ter precisado passar por tudo isso, né? Então, essa live aqui, esse episódio, toda essa série, na verdade, né? Porque essa live ela faz parte de uma série. Ela é realmente para vocês que amam astrologia, que amam autoconhecimento, para vocês que são buscadores de vocês mesmos, né? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou repetir, este aqui, então, é o quarto episódio, tá? Dessa série, que é a série que eu estou chamando de Astrologia e Psicologia. Fases do desenvolvimento da personalidade. Então, nesse episódio 4, a gente vai falar sobre a lua, a fase oral e os vínculos afetivos, tá? A ideia de toda essa série é que você compreenda qual que é a visão da astrologia unida à psicologia e à espiritualidade sobre cada uma das fases do desenvolvimento da personalidade, tá? Que inicia, então, desde a sua fase intrauterina até aproximadamente ali uns 8, 9 anos, tá? Eu estou me baseando toda essa série, eu estou me baseando nesse livro aqui, chama O Desenvolvimento da Personalidade, da Liz Green e do Howard Sasportas, que são seminários sobre astrologia psicológica, né? A Liz Green e o Sasportas, eles têm, né, uma faculdade de astrologia psicológica lá em Londres. O Sasportas já
fez a passagem, não está mais nesse plano. A Liz Green continua, né? E eles faziam vários seminários, e muitos desses seminários, que fazem parte da formação de astrologia psicológica, muitos desses foram traduzidos, foram, né, foram feitos livros. Então, esse aqui, O Desenvolvimento da Personalidade, é um. Tem mais 3 livros que são maravilhosos, né? Tem A Dinâmica do Inconsciente, que também é da editora Pensamento, é maravilhoso. Tem Os Luminares, que fala sobre Sol e Lua. Os Planetas Interiores, que fala sobre Mercúrio, Vênus e Marte. Então, são livros muito incríveis, são seminários dessa formação de astrologia psicológica. Então, eu estou me baseando nesse livro para preparar essas lives para vocês, esses episódios sobre o desenvolvimento da personalidade. Se você não me conhece ainda, eu sou a Devaki, eu sou astroterapeuta, com formação, né, em psicologia, e eu estudo astrologia há mais de 30 anos. Comecei a estudar com 14 anos, e na verdade foi a astrologia que me levou para a psicologia. Acabei completando a minha formação em psicologia, e hoje, então, eu desenvolvi um método, que eu trabalho já com esse método, vai completar 10 anos no ano que vem, que é o método Astrologia Vivencial, onde eu uni astrologia, psicologia, espiritualidade, né, que eu também sou uma buscadora de mim mesma, eu já fiz várias viagens para a Índia, né, a minha busca espiritual, ela é muito forte na minha alma mesmo, e foram muitos anos buscando e encontrando muitos tesouros da espiritualidade. Então, fruto dessa minha bagagem, dessa minha vivência, eu formulei esse método que eu coloquei nele aquilo que tem de mais certeiro, de mais eficaz, para que você possa, de fato, cumprir o propósito da sua alma, né? Qual que é o propósito da alma? Viver o seu mapa astrológico, com todas as potencialidades que ele traz, com todos os desafios que ele mostra com muita clareza, os desafios que você veio superar. Tá tudo ali escrito no seu mapa, né? Eu falo que o mapa, ele é o próprio programa da alma, né? Ele mostra com muita clareza 11 talentos, desafios que você veio superar, e a partir desse olhar, a gente consegue, então, fazer uma leitura de todas essas etapas da infância, desde a fase intrauterina até os 8, 9 anos, que é quando está se formando a personalidade, tudo isso tem correlações astrológicas, ou seja, está no seu mapa. Então, as pessoas chegam para fazer consulta e elas contam o que elas passaram na infância, está ali no mapa. Isso eu já vivi em consultório, quando eu era psicoterapeuta, ouvir as histórias, a infância, e ali no mapa, tá tudo ali no mapa, né? Então, destino ou livre-arbítrio, né? Foi o tema do episódio 1, assistam. A gente entrou bastante né, nesse entendimento, né? Eu trouxe bastante elemento para vocês entenderem como que a gente já chega mesmo com um programa da alma aqui, né? E esse programa faz com que a gente vá já captando na realidade aquelas coisas que têm a ver com o que a gente veio superar, com o que a gente veio entregar para o mundo. Então, essa formação da personalidade, diferente do que a psicologia tradicional fala, né? Que, eu sou assim, você ficou desse jeito, eu fiquei desse jeito por causa dos meus traumas de infância. Não, né? Você trouxe já desafios para serem superados. Por isso que aquela situação da infância foi traumática para você. Você registrou aquilo como um trauma, porque você já escolheu vir naquela família, vir através daquela mãe, daquele pai, para poder viver o que você precisava, para o desenvolvimento da sua alma. Essa é uma percepção que ela muda todo o jogo, né, da sua forma de encarar a sua história, porque a partir desse olhar, você não tem como ficar se colocando mais de vítima, achando que alguma coisa deu errado, né, que você não veio na hora que você tinha que vir, ou que seus pais erraram com você. Não, você passou o que você tinha que passar para o seu processo evolutivo. Tudo tem um porquê, nada acontece por acaso, né? Então, esse olhar, ele é um olhar que nos liberta, né? E conduz a gente mais facilmente para um caminho de compaixão, de auto-amor, de amor pelos outros, porque você entende que não tem culpado, né? Você entende que você está passando o que você precisa para a sua evolução. As pessoas que cruzam na sua vida têm essa função também. Então, qual que é a ideia aqui hoje, então? A gente vai falar, né, sobre essa fase
que é a fase oral, tá? Então essa é uma fase muito importante, tá? Porque ali é a base mesmo, é uma das bases, né? Na verdade, tudo que acontece desde a menstruação uterina até os 8, 9 anos, todas são importantes. O que acontece é que quanto mais novinho, maior o impacto, maior, tá mais molinho, né, o cérebro, então às vezes você vai sendo moldado mais rapidamente. Não, vocês já entenderam que quando eu falo sendo moldado, entenda que você já veio pré-moldado, na verdade, né, porque você já veio com aquele programa. Mas é claro que para que aquele programa possa rodar sincronicamente, você já nasce em uma família que vai te dar o exato material de escola que você precisa para evoluir, e aí você vai recebendo, então, os imprints, né, as circunstâncias necessárias, então quanto menorzinho, mais aquilo é impactante e vai formando mesmo a personalidade, né? Porque a gente precisa ter essa base, né, psíquica. A gente é um ser espiritual, né, mas precisa de uma base fisiológica, né, para poder acontecer todo o processo evolutivo. É nesse corpo, é nesse cérebro, né, com esse corpo emocional. É aqui que as coisas vão acontecendo, tá? Então essa é a ideia, né, dessa série, mostrar para vocês, mudar um pouquinho essa visão, né, de que, eu sou assim por causa da minha infância. Eu sou assim por causa do meu mapa astral, né, que tem gente que fala também, nossa, eu sou assim por causa do meu mapa astral. Então, a fase oral, ela é uma fase que ela está extremamente relacionada à Lua no mapa astrológico, e ela é uma fase que impacta diretamente os vínculos afetivos na sua vida adulta, tá? Então, se você que está aí me assistindo tem problema de relacionamento, sente que tem dedo podre, sente que repete padrões de relacionamento, sempre o mesmo tipo de relação que te coloca sempre sentindo as mesmas coisas, saiba que você provavelmente tem questões nessa fase oral. E essa live de hoje, este episódio de hoje, ele vai te ajudar a entender isso, tá? Mas para o final eu vou ainda reforçar mais um pouquinho a diferença. Eu acho que eu já meio que me adiantei aqui, falei, mas no final eu quero arrematar para, né, ao longo da própria live vocês vão entender, mas eu quero reforçar a diferença entre a visão da astrologia psicológica e a visão da astrologia tradicional, tá? Isso realmente muda a sua percepção, né? Te ajuda a lidar de uma forma mais libertadora com esses padrões que se instalaram nessa fase, tá bom? Então eu vou retomar um pouquinho esse assunto no final. Então vamos lá. A fase oral, ela é uma fase que ela vai do 0 aos 2 anos aproximadamente, tá? Então, dentro do desenvolvimento da personalidade, né, é quando a gente está formando as nossas referências sobre o que é amor, o que é nutrição, o que é vínculo afetivo. É nessa fase que a gente tá estruturando as nossas referências do que é isso. Entenda que são referências que a gente vai levar para o resto da nossa vida, até que você dê um upgrade na programação, né? Ou que você faça uma reprogramação, e aí você começa então a construir novos vínculos e mudar os padrões, né? É nessa fase, isso eu tô falando no caso se essas referências não foram boas, né? Quando as referências não são boas, você cria uma série de conclusões equivocadas nessa fase da vida e você leva isso para a vida adulta. E é isso que faz com que você tenha relacionamentos insatisfatórios na vida adulta. Então a gente vai entender hoje aqui, nesse episódio, a relação, a insatisfação dos seus relacionamentos na sua vida adulta hoje com a fase oral e como que isso se relaciona com a lua do seu mapa astrológico, ok? Então, o que que acontece nessa fase, né? Nessa fase, a gente se relaciona com o mundo através da boca, né? Por isso que chama fase oral. Né? Pode ver que nessa fase a criança tudo ela leva para a boca, absolutamente tudo ela leva para a boca. É a fase que ela está mamando, é a fase que ela recebe todo o alimento que ela recebe ali da mãe através do leite materno. Não é só o alimento que está importando, é o vínculo que ela está recebendo, é o contato, é a conexão, ela recebe muito mais do que apenas o leite.
essa relação mãe-bebê é a relação estrutural, né, que é fundamental, que é o que acontece na fase oral. Porque a partir dos 2 aninhos, já é uma fase que a criança começa a se separar um pouco da mãe e começar a desenvolver uma certa autonomia, que vai ser o tema do próximo episódio, tá? Nesse episódio a gente vai falar apenas da fase oral. Então essa é uma fase que essa relação mãe-bebê, ela é muito simbiótica para o bebezinho. A mãe é uma extensão do corpo dele, né? E a mãe também representa o mundo para ele. É dela que vem o leite, é dela que vem o calor, é ela que atende todas as minhas necessidades, se eu tô com frio, se eu tô com fome, se eu preciso que me limpe, que troque a minha fralda, é a minha mãe que faz tudo para mim, né? A minha mãe ou a minha cuidadora, às vezes tem gente que foi criado por uma avó, por uma babá, e aquela pessoa que cuida de você, né, que vai estar formando essa influência que você recebe de quem cuidou de você nessa fase do zero aos 2 aninhos, é que vai formando essa percepção do que é nutrição, do que é amor, do que é vínculo. Vai formando a percepção também se esse mundo é seguro, se as minhas necessidades vão ser de fato atendidas, né? Então, quando a mãe está ali amamentando, como eu estava dizendo, não é só o leite, né? Não é só a nutrição do alimento, ela está recebendo a nutrição do amor e do afeto. Inclusive, tem pesquisas que foram feitas, né? Eles colocavam os macaquinhos, né, com uma mãe de arame e os outros macaquinhos com uma mãe de pano. Os macaquinhos recebendo exatamente o mesmo alimento. Os macaquinhos que receberam o leite da mãe de arame se desenvolviam menos, se tinham mais medo da vida, eles eram mais retraídos, mais ressabiados do que aqueles que receberam o mesmo leite, o mesmo alimento da mãe de pano. E aí eles experimentaram depois esquentar esse pano. E aí a mãe que dava o leite, né, os bebês que recebiam, os bebês macaquinhos, os bebês que recebiam da mãe de pano quentinho, eles se desenvolviam ainda mais. Eram seres mais relaxados, eram seres mais abertos para a vida. É assim, a gente é assim, né? Então, se a sua mãe te deu colinho, estava ali presente, se era quentinho, se tinha calor, se tinha conexão, isso é uma coisa muito, uma palavra-chave muito importante da fase oral. Conexão. A minha mãe se conecta comigo? Ela sabe se o meu choro é porque eu tô com frio, ou é porque eu preciso que troque a minha fralda, ou é porque eu tô com sono? Aí ela vai se sentindo que tem uma sintonia, que o outro tá em sintonia com ela, e aí isso vai dando uma sensação ou de confiança, de abertura e de segurança, né, vai formando a conclusão, né, vai formando a percepção. O que eu preciso vai ser, eu vou ter o que eu preciso, né? As minhas necessidades vão ser atendidas. Esse mundo é seguro. Esse mundo é bom. Tudo isso vai se formando nessa fase. Olha o papel, olha a importância dessa mãe. É a mãe que está ali. Se o que ela deu, o que ela não deu, é o que está formando todas as suas percepções do que ela está, né? Realmente do que é o mundo, né? Então é muito importante. E aí é isso, ela, tudo que ela vai recebendo, ela vai internalizando. O que acontece? Quanto mais novinho, mais o que acontece tem um impacto maior sobre a sua personalidade. E você ainda não tem um sistema cognitivo formado para interpretar se aquilo é certo, se aquilo é errado. Você vai generalizando, a criancinha, ela vai generalizando, ela está formando as crenças, as referências do que é vínculo, do que é amor, do que é. Ela está formando tudo. Então, o que vem, ela não tem muito discernimento, vai entrando e vai mudando, né? E aí, então, depois ela vai para a vida, você vira um adulto, você nem lembra mais. Até perguntaram aqui, mas, e se eu não lembro? A maioria das vezes a gente não lembra mesmo. Aí você precisa ver os sintomas da vida adulta. Geralmente, quando tem medo da intimidade, sensação de que o mundo não é seguro,
sensação de que as suas necessidades vão ser atendidas, excesso de controle, provavelmente algo não foi bom. Você já pode ir deduzindo, algo não foi bom, né? No meu método que eu desenvolvi, que ele é todo vivencial, a gente faz vivências e muitas vezes as pessoas relembram mesmo o que aconteceu. Elas têm acesso, né? Porque o método vivencial, a ideia é que essa própria lua dentro de você, né, que é o que representa tudo isso que eu tô falando, ela possa te mostrar os imprints que ela recebeu, as conclusões que ela tirou. E aí vai vindo as memórias, tá? Então, na vivência, muitas vezes você acessa memórias, tá? Mas a compreensão, ela chega dessa ligação que você vai fazendo. Nossa, então hoje eu morro de medo de perder, eu morro de medo de ser abandonado, eu controlo o tempo inteiro, eu acho que eu não vou ser atendido, eu acho que eu só vou ser atendido se eu controlar muito. Tudo isso é reflexo dessa fase oral, aonde você ou foi atendido ou não foi atendido, né? Então, como eu dei o exemplo, os macaquinhos, né? Os macaquinhos que receberam o alimento vindo da macaquinha de pano e mais ainda da macaquinha de pano quente, eles estavam super relaxados. Eles sentiam confiança. O mundo está sendo bom para mim. Está sendo aconchegante, estou recebendo alimento junto com calor, junto com conexão. Então, tudo isso vai acontecendo nessa fase oral. Então, a fase oral, ela vai determinar na nossa vida toda a nossa parte afetiva, tá? Diferente de na fase anal, né? Que na fase anal a gente vai formando as crenças sobre poder, sobre masculino, sobre independência, outra história, porque justamente você está se descolando da mãe. Nessa fase oral é uma simbiose com a mãe. Você sente tudo que a mãe sente. E a mãe é o mundo para você. O que você recebe dessa mãe vai formar todas as suas percepções sobre o que é relacionamento na sua vida adulta. E aí, como é que a gente olha isso no mapa astrológico? Principalmente a Lua, tá? A casa 4 também pode dar pistas, porque a casa 4 é a casa da Lua, né? O signo de Câncer também pode dar pistas. O mesmo signo de Touro, que é onde tem uma exaltação ali da Lua, também pode dar pistas, mas principalmente a Lua. Aonde está a Lua e como que elas conversam, os aspectos que ela recebe dos outros planetas, vão dar as pistas de como que foi, como que se deu essa relação. Né? Então, o signo onde está a Lua vai mostrar muito que percepção você teve dessa mãe, o que você leu dessa mãe. Né? Então, por exemplo, uma Lua em Escorpião, né, que é uma Lua intensa, forte, é bem comum que tem pessoas com Lua em Escorpião ou Lua em aspecto desafiador com Plutão, são pessoas que nasceram no momento em que a mãe estava passando por uma experiência de perda, ou tinha acabado de passar, ou estava passando, e nasce aquele bebê, essa mãe se agarra a essa criança como se ela fosse a tábua de salvação, e ela vai sufocar essa criança. Geralmente são mães muito controladoras, super protetoras, né, que vão. E aí o que acontece? Você vai associando, vivendo, tendo uma relação de vínculo, recebendo o afeto, o amor, tudo que te dá segurança na vida. Isso vai chegando desse jeito, com manipulação, né, com medo de perda, com sufocamento, com muito controle. O que fica registrado? Ah, isso é amor, isso é vínculo. Ficou printado, ficou associado. Aí depois na vida adulta, o que acontece? Eu vou sentir uma atração irresistível por pessoas controladoras, sufocantes, ou eu vou ser aquela que sufoco, aquela que controlo, porque ficou registrado essa percepção de que isso é amor, isso é vínculo. É assim que eu sobrevivo, porque tem isso também, né? A mãe para o bebezinho, receber da mãe o amor é uma questão de sobrevivência. Se ele não receber, ele morre, né? Então é claro que ele vai receber do jeito que vier. Não importa se vem com superproteção, com controle, é o que está fazendo sobreviver. E aí, então, mais tarde, eu vou
esperar isso de alguém, vou atrair parceiros assim, vou reeditar, né? Porque tudo que a gente não resolve numa determinada fase da vida, a gente precisa reeditar aquilo para a gente poder ressignificar. Né? Então, as repetições, elas não são necessariamente ruins. É a vida te dando uma oportunidade de você fazer diferente, te dando mais uma chance, né? Então, esse é um exemplo, né? Vamos pegar aqui outro exemplo da Lua quando está em Aquário ou quando recebe aspectos desafiadores do Urano no mapa. Geralmente a ferida é de desconexão. São mães muito mentais, muito agitadas, muito desconectadas mesmo, que às vezes a mãe está ali amamentando, mas está com a mente em outro lugar, ela não se conecta com a criança. Então, uma ferida de desconexão. É uma mãe imprevisível, é uma mãe instável. E aí, então, eu vou crescendo fazendo essa leitura, né? Que acontece, como a gente está vendo aqui, você tira uma conclusão equivocada. Por que equivocada? Porque você generaliza. Tudo bem, sua mãe pode ter sido assim, mas não quer dizer que vai ser sempre assim. Mas não tem isso. Nessa época, você está simplesmente registrando, gente. Está fazendo os prints lá. Sua personalidade está se formando nessas experiências. E aí, então, pronto, printou ali que vínculo está ligado com desconexão. Vínculo está ligado com imprevisibilidade, ou com rupturas, com cortes. Pronto, vou atrair pessoas que não se conectam, que me abandonam, que rompem comigo, que são imprevisíveis. Do nada elas vão embora, do nada acontece alguma coisa. Entende? Aí tem também a Lua Saturno, em Capricórnio, Lua Saturno, ou Lua em Virgem também, um pouco isso. São mães práticas, sabe aquela mãe? Ela é prática, ela faz tudo para você, né? Ela é super competente no material, não deixa faltar nada, cuida de tudo, a coisa funciona, mas ela não consegue te dar o colinho, o afeto, pele, que é super importante na fase oral, pele, contato, pele. Por isso que eu dei o exemplo dos bebezinhos, dos macaquinhos, né? Quando os que receberam contato de pele, estímulo de pele com a mãezinha de pano, se desenvolveram mais, né, do que os que não receberam. Uma mãe de arame. São seres, então, você não recebeu muito contato, seu contato foi meio duro, foi meio. Se você vai, fica registrar que você não é bem-vindo, que esse mundo você tem que ser muito perfeito para ser aceito, você só vai receber amor se você fizer tudo muito certinho, e provavelmente você vai ser meio avesso a contato físico também, vai ser meio duro, meio tenso, sabe? Aquelas pessoas meio duras que você vai abraçar, a pessoa não se entrega para o abraço, a pessoa não consegue, né, relaxar, né, não consegue se entregar, é isso, ela tá sempre achando que ela tem que fazer, ser perfeita, fazer, porque ela entendeu que para ela receber o alimento da mãe, ela precisa ser certinha, ela precisa ser eficiente, ela precisa ser eficaz. É isso que ela registra. Geralmente são mães frias sensorialmente, corporalmente, né? Quando é essa lua Saturno aí, ou lua em Capricórnio, né? Tem também os aspectos desafiadores de lua com Netuno, né? Lua em Peixes, lua Netuno, que é assim, é uma mega simbiose com a mãe. Porque assim, já é uma fase simbiótica anyway, né? Acabei de falar. É uma fase onde você sente tudo que a mãe sente, tá? Mas quando tem o Netuno ali, o Peixes, que é justamente o símbolo, né, da conexão, o transbordamento das fronteiras, do ego e tudo, é muito simbiótico. E às vezes fica desafiador até passar de uma fase para outra, né? As pessoas querem ficar ali no berço da mãe eternamente, não tem mais dificuldade de passar para a fase oral, para a fase anal até, da independência. Fica muito grudado na mãe. E normalmente essa é uma configuração que ela traz um tema de você se sentir muito responsável pelo sofrimento da sua mãe. Né? Esse é um aspecto, é uma das feridas, uma das os traumas que quem tem essa configuração veio trabalhar. Eu me sinto responsável pelo sofrimento da minha mãe. Então, eu sinto que eu preciso salvar a minha mãe da dor. E geralmente são mulheres, a mãe desses seres, né? Ele fez a leitura, né, de que essa mãe, ela é uma meio Marte, sofredora, né, que tem um aura em torno dela, tipo, nossa, olha tudo que eu fiz por você, olha quanto me sacrifiquei por você, né? Tem essa aura em torno dela, então a pessoa fica sentindo que ela deve alguma coisa, né? E aí, nos lógico, registrou com que, isso é vínculo, isso é amor, né? Eu me senti responsável, eu tenho que salvar,
vai ser aqueles salvadores dos relacionamentos. São pessoas que podem ter tendência a atrair pessoas com questões de dependência química, pessoas codependentes, que vão se submeter mais a relacionamentos abusivos. Aliás, é prato cheio para narcisista essa configuração Lua-Netuno e Lua-Peixes, porque eles são muito empáticos. E o narcisista, a presa do narcisista são as pessoas extremamente empáticas, né? Eles conseguem manipular super bem essas pessoas. Então, você acaba sendo o capacho nas suas relações, sendo aquela pessoa que faz tudo pelo outro, que se sacrifica, não tem muita noção dos seus próprios limites, sabe? Não tem muita notícia de onde você começa e onde começa o outro, fica tudo muito misturado na relação. Então, essas são as dores de quem tem essas configurações. Isso tudo a gente consegue ver no mapa. Mas e aí? Poxa vida, devo aqui, tá no meu mapa, então, e agora? Então, quer dizer que eu vim com esse karma, com esse programa, o que eu faço com isso, né? Só de você saber disso, já é assim, meio caminho andado, né? Porque como a gente comentou agora há pouco, muitas vezes a gente não lembra do que a gente passou na fase oral. Mas com o mapa astrológico, a gente consegue fazer essa leitura do que pode ter acontecido. E o que é muito legal é que é uma leitura que vai te ajudar a olhar sob uma perspectiva transpessoal, psicoespiritual, ou seja, ok, eu vim com esse mapa, tudo bem, passei por essas coisas com a minha mãe, estou entendendo nesse nível da terceira dimensão, né, na formação da minha personalidade, o que eu passei na infância. Então, aqui entra a psicologia, né? Mas para que eu precisei passar por tudo isso? O que eu preciso aprender com essa experiência? Aí eu pulo no gato, né? E é muito legal. Esse é um olhar que a psicologia tradicional não tem, né? Na psicologia tradicional a gente estuda todas as etapas da infância, olhando com o impacto que isso tem na vida adulta. Pronto, acabou. Tudo bem que também, lógico, a psicologia te dá ferramentas para ressignificar tudo isso, para transformar tudo isso. São ferramentas que eu tenho no meu método, eu uso no meu método, que eu criei justamente para isso. Mas o que eu estou falando é que ela para nessa, que eu acho que é muito legal, essa percepção psicoespiritual, quando você dá um sentido para a experiência. Você entende que, no mais profundo, a sua alma precisou daquilo, né? Então, qual que é o aprendizado? Sempre é você manifestar a versão luminosa daquela configuração, né? Então, por exemplo, a Lua Saturno, né, o Lua em Capricórnio, tem um potencial de uma autossuficiência emocional e de uma maturidade incrível, de ter container para as próprias emoções, de ter uma autossuficiência que é real, que é verdadeira, né? A Lua Netuno é uma possibilidade realmente de ter vínculos extremamente nutritivos, com muita entrega, com muita fusão, mas que não é tóxica, que não é de se submeter mais, é simplesmente ter uma fusão mesmo com o outro, viver isso no mesmo nível. É possível, sim. A Lua Plutão também, muito parecido com a Lua Netuno, tem uma possibilidade de viver relacionamentos também extremamente intensos, muito profundos, tem uma intensidade mesmo muito grande, até sexual também, né? E isso indo além da necessidade de controlar, indo além da necessidade de, não é mais movido pelo medo da perda, né? Isso é possível transmutar, né? A Lua Urano tem um potencial de viver relacionamentos livres, ter espaço para independência, para autonomia, sabe? Mas para que você possa transitar, né, desse imprint negativo, dessa conclusão equivocada que essa circunstância na fase oral printou no seu sistema, para que você possa transitar disso para olhar para essa situação e manifestar a versão luminosa, existe um caminho a ser percorrido, que é o caminho que eu te conduzo dentro da minha jornada Astrologia Vivencial e Propósito da Alma. Porque você vai precisar de ferramenta para fazer esse salto, né? E a ferramenta, basicamente, é você se conhecer num nível tão profundo, que você realmente entende o mecanismo, né? Porque o que acontece? Toda essa situação que eu descrevi aqui, né, dei vários exemplos, você vai desenvolvendo uma série de mecanismos de defesa para não lidar com essa dor,
dessa falta que você experimentou lá na fase oral. E essas defesas, elas até foram muito construtivas, muito necessárias até para que você sobrevivesse nessa fase, né. Então, poxa, sobrevivência da minha mãe vinha através de eu ser certinho. Eu vou ser certinho, porque eu preciso sobreviver, eu preciso receber. Você vai indo bem, né, até uma etapa você vai bem. O que acontece é que essa defesa que foi necessária lá na infância, hoje ela te sabota. Hoje, ela te afasta da nutrição verdadeira. Como que você sabe disso? Com as repetições negativas nos seus relacionamentos hoje, né? Você percebe que a vida não anda, né? Que você está sempre repetindo o mesmo padrão, que você não se sente satisfeito no seu relacionamento, não é isso? Né, quem aqui se identifica? Quem aqui sente isso na vida? Tá sempre repetindo os mesmos padrões, sempre atraindo pessoas que abandonam ou que manipulam, ou com quem você se sente culpado, você acha que tem que salvar aquela pessoa, né? É isso. E essa é a indicação de que tem um sabotador no comando. Você está se defendendo de uma dor, está se protegendo daquela experiência lá da infância, porque lá na infância era uma questão de sobrevivência. Só que hoje não é mais, hoje você é um adulto. Só que para você realmente sair disso, né, entender, você vai precisar reviver. Não adianta só entender intelectualmente. Aqui eu consigo passar conhecimento para vocês. Só que o que transforma mesmo, isso na minha experiência, realmente, é por isso que esse meu método ele é todo vivencial, e como eu falei no começo, eu coloquei nesse método tudo aquilo que foi eficiente para mim. Aquilo que foi realmente eficaz na minha jornada, que acelerou o meu processo. Porque foram, nossa, muitos anos de busca. Eu experimentei muita ferramenta, eu passei por muitos caminhos. Eu coloquei ali o que funciona mais para encurtar seu caminho. Você não vai precisar dos quase 40 anos que eu precisei, não estou exagerando, né? Eu tô 48, comecei com 14 minha jornada, né? 34 anos, né? Não vai precisar desses 34 anos, você vai ali direto no ponto. E para mim, a vivência encurtava muito meu caminho. Eu ficava ali sentada fazendo terapia, gente. Era uma falação, a minha mente entendia tudo, porque eu estudo desde muito cedo. Eu comecei a estudar astrologia com 14 anos. Eu entendia tudo. Eu dava nó no terapeuta. Só que eu mesma dava nó em mim mesma, né? Porque eu não me ajudava. Ficava tudo no mental, tudo no intelectual. A minha grande virada foi quando eu comecei a vivenciar tudo isso. Sentir essas dores mesmo, né? Entrar dentro de mim. Então, quando eu comecei a fazer trabalhos que eram mais vivenciais, não era conversando com o terapeuta me colocando para entrar dentro de mim, facilitando o processo onde eu me confrontava comigo mesma com essas partes, e aí eu ia me reapropriando. Então, no meu método, ele é assim, né? Você sai da cabeça, né? Você entende o processo para poder ter coragem de entrar nas vivências. Aí depois que você entra, o processo acontece, esse encontro, né? Então, esse é o caminho que eu proponho, o caminho que eu conheço, é o caminho que funcionou para mim, né? É um caminho que aí você realmente vai percebendo muito profundamente as origens disso. É importante fazer esse revisitar da origem dessas conclusões equivocadas de maneira vivencial, porque a partir disso você consegue, a hoje, aqui, agora, fazer escolhas mais conscientes. Isso que está inconsciente, que são esses padrões que se implementaram lá na fase oral, enquanto você não toma consciência deles, eles têm poder sobre a sua vida, eles ficam dominando a sua vida. Por isso que é importante essa etapa onde você traz para a consciência. Essa é uma primeira etapa, você traz para a consciência. Para que a partir disso, você faça uma escolha realmente consciente. Porque as pessoas falam muito, né? Ah, você pode escolher a sua própria realidade, você pode escolher ser a sua melhor versão, você pode. Gente, não é verdade isso. Você só pode escolher se você tiver consciência. Seu poder de escolha é proporcional ao seu nível de consciência. Se você não conhece os seus padrões destrutivos, nem a origem deles, você não tem como transformá-los. Não tem como. Então precisa fazer esse trabalho de tomar consciência, exatamente, até porque não adianta só saber. Aí chega uma hora que você precisa fazer. A partir do momento que ele está bem mapeadinho, você entende o processo, aí você vai dando novos comandos, né? Você vai precisar
recriar a sua realidade, recriar a sua percepção. É como se você trocasse de óculos, né? Você está vivendo a vida com aquele óculos daquela criancinha que passou por tudo isso na fase oral. Tem que limpar o óculos ou trocar de óculos e começar a ver, não, gente, mas existe no mundo um mundo de... Tem gente que fala assim para mim, ai, mas só tem homem realmente sacana no mundo, o homem não quer se entregar, o homem é imaturo, o homem... Gente, não é verdade isso. Existem homens legais, sim. Só que se você não acredita nisso, você vai sempre atrair pessoas que vão confirmar a sua crença, né? Então é importante mudar o óculos. Se você acredita que ninguém vai atender a sua necessidade, que seu dedo é podre, claro que você só vai atrair gente assim. Você acredita porque está printado, só que está inconsciente. Você não sabe que você carrega essa programação. Então, o primeiro passo é trazer isso para o campo aberto da consciência e a partir disso, então, você vai ressignificando, você vai limpando o seu óculos e você vai fazendo novas escolhas, porque a única forma de você mudar é fazendo novas escolhas aqui, agora, hoje. Esse também é um aspecto espiritual do meu método, né? É aqui agora. A partir do momento, aqui agora eu faço novas escolhas, eu me comporto de diferentes maneiras e com isso eu vou criando uma nova vida a partir de agora. Só que se eu não conheço o meu passado, a minha história, a minha programação, eu estou vivendo aqui agora, trazendo todo o meu passado, reeditando toda a minha história. É lógico que vai repetir padrão. Você não mudou, você está fazendo igual, entendeu? E nem percebe que está fazendo igual, isso que é o pior, nem percebe. Por isso que é tão importante a consciência, né? No programa a gente trabalha muito com o despertar da consciência, que é o sol do mapa astrológico. O sol é o cara, né? O sol ele precisa estar ativo no seu mapa, ele precisa estar desperto, porque é ele que vai fazer a viagem. Ele que vai, ele é o herói, né, que te leva para confrontar os dragões, seus padrões, para você poder ir superando, né? A Lua em quadratura com Urano traz independência emocional? Sim. Na versão luminosa, sim. Uma possibilidade de uma enorme independência emocional. Tem vínculo, mas tem liberdade. Tem vínculo, mas tem espaço para individualidade, né? Deva, como você vê uma criança que mamou até 4 anos, né? Essa oralidade, excesso por outras faltas, é delicado, né? Porque realmente passa um pouco do ponto, né? Porque o ideal é que dos 2 anos em diante a criança já vá realmente desenvolvendo autonomia, né? Às vezes a gente para numa fase, sabe? Você fica amarrado ali, você fica preso ali, não quer ir para a fase seguinte, né? Por isso que a importância do pai, né? Na fase anal, o pai tem que entrar e ajudar essa criança a se descolar da mãe, né? Então, realmente não é o ideal, teria que ver o mapa, né? Às vezes é aquele exemplo que eu dei, né? Lua Peixes, Lua Netuno, às vezes tem mais dificuldade de fazer, sabe? Essa passagem mesmo, né? Falta de amamentação prejudica, com certeza influencia. Deve, no caso, mãe sufocante, que vê criança como objeto de desejo. Pois é, isso aí tem tudo a ver com. Pode ser, né, astrologicamente falando, pode ter a ver com os aspectos de Lua-Plutão, né? Que tem a ver com esse aspecto que domina, né? Quer para si, né? Então, quem tem esse aspecto de Lua-Plutão, às vezes a mãe tem dificuldade de amar, ela é movida pelo medo da perda, então ela tá, é um objeto de desejo para ela, é para tapar o buraco dela, né? Tem muito a ver com o transtorno, mães com o transtorno narcisista também, né? Elas geralmente têm essa característica de, eles não enxergam o filho, né, como um ser que precisa, eles enxergam o filho como um objeto para autogratificação. Aliás, o narcisista, não só filho, né? Ele enxerga todo mundo como pessoas que estão ali para servi-lo, né? Para satisfazer as próprias expectativas. São pessoas que têm muita dificuldade, inclusive, de criar vínculo, né? Então, a pessoa que vem através de uma mãe assim, de pai assim, veio aprender sobre compaixão, sobre amor próprio, né? Porque com cada uma dessas configurações tem um aprendizado, tem uma pérola, né? Tem um dom, né? Por trás do karma sempre tem um dom. A astrologia pode indicar a melhor época para desmamar? Olha, na verdade, né, o ideal mesmo é entre 1 ano e meio e 2 anos, né. Claro que talvez eu nunca fiz esse estudo, sinceramente, nunca fiz esse estudo de olhar astrologicamente, vai fazer o processo de tal lunação, porque vai estar pegando na tal casa do mapa do bebê. Deve ter, né, uma forma de olhar, eu nunca fiz esse estudo. Você perguntando agora que eu parei para pensar, né. Às vezes, agora é um período mais
propício, sabe? Deixa eu ver o que mais, tem mais alguma? Essa coisa de narcisista é terrível, esse tema é legal de explorar. Pois é, esse é um tema, na verdade, um pouco novo para mim, eu comecei a estudar isso faz pouco tempo, fiquei passada, assim, de ver a precisão do diagnóstico. Aliás, se eu tivesse tido essa informação antes da minha vida, teria poupado, acho que alguns anos de sofrimento, mas ok, né? Tinha os meus aprendizados ali também. Então, é isso. A gente está na alunação de câncer, né? E é muito interessante, porque eu nem tinha programado, assim, né? Mas a câncer fala sobre lua, né? É uma alunação super boa para você estudar a lua no seu mapa astrológico, estudar suas faltas, seus buracos, porque a Lilith está super forte nessa alunação, né? Então, aliás, toda essa série, né, tem muito a ver com câncer, porque é o desenvolvimento da personalidade, é a primeira infância, que tem a ver com câncer, né? Então, muito legal, a gente está fazendo, está bem em sintonia aí com os astros também. Então é isso, gente. Super beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.